texto da Jean-Marie no Limiar, Aura e Rememoração, do Dastelum? Eu não sei se ela saiu de novo, porque esse texto é antigo, estava na Criterion, originalmente. Do conceito de Dastelum em Walter Benjamin, o Verdade e Beleza. Ela republicou. Deixa eu ver, eu comprei o livro dela, tá aqui. É esse aqui, ó. É isso. Esse Mito e Culpa nos Escritos de Juventude, de Benjamin, que eu também já li, do conceito de Dastelum em Benjamin, ou Verdade e Beleza, é esse mesmo. Esse livro é muito bom para entender as questões. Na verdade, ela é a grande intérprete, né, brasileira brasileira. Ela não é brasileira, né, mas a gente já incorporou, né? Ela é a grande intérprete no Brasil do Walter Benjamin, com certeza, assim, enfim. Então, também as questões que a gente depois vai, talvez, tratar um pouquinho sobre a noção de experiência, mais no final, também a Jeanne Marie é que deu a linha de leitura, né? Que está na introdução, aquele Magia e Técnica, Arte Política, que é aquela coletânea da Brasiliense. Ela faz uma introdução ali que simplesmente explica e pronto, ela põe a questão para a gente de como o Benjamin trata essa questão da noção de experiência, né, que a gente vai ver também. Então, a gente vai estar sempre pegando o texto da Jeanne Marie, tá? Se vocês quiserem comprar esse aqui, ó, quem é professor pode pedir, que a 34 manda. Se bem que eu comprei, viu? Eles não me mandaram, não. Estão me mandando mais nada. Mas eu não ligo muito de comprar, porque eu acho que as editoras sofrem tanto, né, gente? Se você tem dinheiro, quer dizer, nós que somos ricos, né, professor? Porque a editora sofre muito, né, para publicar um livro. Mas enfim, e aí eu coloquei lá do próximo capítulo, nosso próximo capítulo, que será a aula que vem, eu quero fazer um excurso sobre a noção de ensaio a partir do Tratado Medieval, porque hoje a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai entrar um pouquinho nessa questão do que ele está chamando de método, tá? O que ele está chamando de método, que método é esse, o que significa método mori-geométrico, aí depois a gente vai para a monadologia. Eu coloquei um texto lá para vocês, que é um texto da revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, em que o autor do texto basicamente pergunta o porquê Benjamin escolheu o modo monodológico ao invés de ter pensado a partir de Spinoza, é um pouco a questão dele lá naquele texto. E ele vai explicar um pouquinho como essa noção de barroco, então, ela vai se explicitar em Deleuze, né, que o Deleuze, vocês sabem, tem um livro famoso sobre Leibniz também, que eu acho maravilhoso, que chama Leibniz a dobra, o barroco, né, sobre o barroco, e como Benjamin, que é anterior, claro, Deleuze, se vale também da monadologia. Então, esse artigo, eu não me lembro o nome do autor, que é um pesquisador lá da USP, ele põe um pouco essa questão do porquê. Então, eu tenho uma resposta do porquê, mas, enfim, é interessante entender, porque ele fala se Benjamin tivesse escolhido, ao invés da exposição monodológica, como ele vai colocar em Leibniz, ele tivesse escolhido o modo de exposição spinozano, que eu acho que, aliás, ele critica um pouco, né, o modo de exposição spinozano. Mas, enfim, é uma questão que põe para a gente exatamente o problema da teoria do conhecimento que a gente vai estar tentando esmiuçar aqui. Então, a gente vai ler a monadologia e entender um pouco como que o Benjamin se apropria do modo de exposição da monadologia. Ele fala isso claramente, que ele não é uma questão dos temas da monadologia, né, que são muito mais essa tentativa de tentar equacionar necessidade e liberdade, não é uma questão central para o Benjamin, e a questão da necessidade da liberdade e da transcendência de Deus, depois dessa espécie de justificativa de Deus, dessa teodiceia, essa justificativa também das formas como Deus criou o mundo, que está lá um pouco como um problema do Leibniz, não é exatamente o problema do Benjamin, mas como Leibniz expõe esse problema, é o que vai interessar para o Benjamin. A gente vai ver isso um pouco para frente. Eu abri a porta sozinha aqui. E depois, mas isso vai ficar mais para frente, porque a aula que vem, que é a terça que vem, porque hoje a gente vai falar um pouco, então, do método cartesiano e tal, assim, e aí vai ficar um certo buraco, porque a gente falou um pouco do tratado medieval, né, eu vou falar também um pouco do tratado medieval, e aí a gente salta para esse modo de exposição, que é um modo de exposição ensaístico, que é o que o Benjamin está propondo, e parece que não fica nada no meio. Então, o tratado medieval, para aquilo que é o ensaio, como é que a gente pode passar? E a minha questão, um pouco, não está exatamente no Benjamin,
mas eu acho que é um tema que tem me interessado bastante, é pensar como do tratado medieval, ou do modo de escrita medieval, se passa a um modo de escrita ensaística, que é a passagem que se dá do tratado medieval para aquilo que a gente chama de Renascimento, na figura do Montaigne. Os ensaios de Montaigne, portanto, têm um modelo medieval, como a gente vai ver, tá? Mas eles já têm um outro elemento, que é o elemento que vai interessar muito ao Benjamin, que é essa escrita do melancólico, né? Essa escrita de si, que na própria escrita tenta sempre repor esse elemento meditativo. Então, eu vou falar um pouquinho disso, então, puxando a questão do tratado medieval para a noção de ensaio, que depois vai ser reconfigurada pelo Benjamin, não é a mesma noção de ensaio que está no Montaigne e que está no Benjamin, mas tem bastante proximidade, né? Inclusive essa questão que eu falei, a aula passada, caiu a caneta, sobre a melancolia, ela é uma tópica dos ensaios do Montaigne, né? Não sei se vocês têm algum curso que vocês estudam Montaigne, se vocês já leram algum ensaio do Montaigne. A gente lê pouco na filosofia, embora seja um autor clássico da filosofia, mas é um autor desse limiar, que não é nem moderno nem medieval, né? É o que a gente chama de Renascimento, e do Renascimento talvez a gente só leia em filosofia no formato mais tradicional, é Maquiavel, né? Que é esse autor que é desse período que a gente pode chamar de renascentista, que é uma espécie de limiar entre aquilo que já não é mais medieval, mas é ainda medieval, mas não é moderno, não é ainda cartesiano. Então é um pouco essa questão que eu queria trazer para vocês, puxando também vários aspectos do que é o tratado medieval. Enfim, embora a gente não vá ler nenhum tratado medieval, só se vocês quiserem, né, assim, porque realmente, gente, é muito difícil de ler, viu? Porque não é a nossa forma de ler, né? Não sei se vocês já trabalharam com algum texto medieval, a gente trabalha um pouco com a Suma Teológica, talvez, eu li um pouco. É uma suma, né? Você junta todos os elementos de uma cultura a partir de vários elementos tradicionais de autoridade e tenta fazer uma colcha de reflexões, assim. Então, é um modo de escrita que, para nós, modernos, que temos essa relação do começo, meio e fim, ou o que a gente vai ver agora, né, uma linha, um caminho, é realmente um texto que incomoda. E é exatamente isso que o Benjamin está querendo colocar. Olha, existiam outros modos de exposição, existiam outros modos de pensar a filosofia, que a gente simplesmente deixou para trás. Então, não exatamente como uma alternativa, né, porque ele não vai falar que o texto dele é medieval, mas um pouco nesse sentido do ensaio. Então, eu queria falar, começar falando hoje, gente, eu não vou falar de nenhum livro, tal, mas eu vou falar, acho que de coisas que vocês já sabem um pouco, que é essa noção de método, né? Então, eu queria falar um pouquinho dessa questão do método, tal como aparece no primeiro tópico aí do texto, que remete à questão do discurso do método e àquela questão que ele fala more geométrico. Ele faz isso, né? Essa verdade que ela vem pelo método more geométrico, né? Então, ele fala simplesmente isso, Benjamin, e depois ele passa já a fazer essa crítica desse modo de exposição, como ele aparece na filosofia ou na ciência do século XIX. Então, quando ele fala more geométrico, ele está mandando uma mensagem para nós, evidentemente, de que ele está falando desse limiar moderno. More geométrico é o modo de exposição spinozano, né? More geométrico, que é um pouco como o Spinoza vai dizer. Espera aí que vocês estão fazendo pergunta no chat e eu não estou vendo. Qual a obra que você recomendou da Gana Ben Pitt? Vocês já mandaram. Gente, eu abri aqui agora, porque estava ouvindo plim, 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 e não sabia o que estava acontecendo. Isso. Mas esse texto que eu falei da Dastelum está na internet. Ela deve ter reformado, claro, né? Porque quando você republica coisas que você publicou há muito tempo atrás, você dá aquela melhorada, né? Mas está numa revista. Esse texto é bem famoso já. Eu li quando eu estava na graduação. Bom, então eu queria falar para vocês então um pouquinho dessa introdução ao discurso do método, tá? Eu sei que vocês já leram, ou se não leram também não tem tanta importância assim. Quais são as questões que o Descartes põe lá no discurso do método que vão ajudar a gente a entender um pouco o que o Benjamin está dizendo aqui. Bom,
Primeira coisa, é claro, o discurso do método, ele é um texto do limiar, né, e ele é cheio de imagens retóricas ainda, inclusive uma das imagens retóricas que eu acho que é muito interessante, que é uma tópica, um dos topoi mais antigos, que é a ideia do sonho, né, você desloca para um ambiente de sonho para falar de uma outra coisa. Isso vem da Idade Média, isso vem da Antiguidade, passa pela Idade Média. A ideia de você criar um sonho, né? Então, essa tópica do sonho, então não quer dizer que você tem aí uma espécie de quebra, de ruptura, mas a proposta do método de Descartes no seu discurso, para toda a investigação humana, parte então dessa outra relação que ele vai estabelecer da filosofia com um outro modo de exposição, que é o modo de exposição matemático. Então, ele vai chamar a matemática, vocês se lembram do discurso do método, para auxiliar o desenho a estrutura do próprio texto. Então, é como se o texto tivesse ser matematizado, né, nesse sentido. E aí ele continua, então, todas as ciências, todas, tá, da época, elas vão ter que, na verdade, ser perpassadas por esse método, porque elas são, a princípio, galhos da mesma árvore, vocês se lembram disso. Isso é muito importante, porque é uma das questões centrais aqui para o Benjamin, como um único método junta, vamos dizer assim, esse único método com uma espécie de grade, junta uma complexidade de ciências em torno desse mesmo arcabouço. Então, você cria um ecletismo científico a partir dessa noção de método, porque o método é um que perpassa toda essa árvore. Nesses anos de estudo do Descartes, quando ele vai falar lá no discurso do método, da matemática, ele se dedica sempre a essa noção de regras, né? Regras para a direção do espírito, que a gente até zoava, que era regras para subir uma escada, né? Mas regras para a direção do espírito, as regulae, né? Que são de 1628, em que o que o Descartes fala? Você precisa ter regras para dirigir o seu engenho, a sua engenhosidade. Essas regras, elas são como que um caminho reto, que vai de um ponto ao outro até você chegar a uma conclusão ou uma verdade. Bom, como eu disse para vocês, todos os escritos, então, todas as questões de uma ciência, para o Descartes, elas têm que responder ao mesmo modelo metodológico. Bom, no discurso do método, ele vai falar exatamente essas questões sobre a meditação metafísica. Acho que todo mundo já leu mais ou menos o discurso do método, que ele faz... Oi, Wellington. Tudo bom? Oi. Que ele faz, então, essa escada, e aí ele diz assim, vou citar um trechinho que ele vai falar na quarta parte, ele diz assim: não sei se devo falar das primeiras meditações que fiz, pois elas são tão metafísicas e tão pouco comuns que talvez não sejam do agrado de todos. Há muito tempo eu notara que, quanto aos costumes, por vezes é necessário seguir como se fossem indubitáveis as opiniões que sabemos serem muito incertas. Ou seja, segundo os costumes, e isso é um problema dele, é um certo limite, mas segundo os costumes, talvez seja importante manter as opiniões, tá? Inclusive porque ele não está querendo criar muito problema para ele, inclusive deixou de escrever o Tratado do Mundo assim que ele soube da condenação do Galileu, então ele está deixando aquilo um pouco de lado, então ele diz, olha, pode ser que seja indubitável seguir as opiniões no mundo, tá, beleza. Só que, aí ele assim, como já foi dito acima, mas como então desejava ocupar-me nas meditações metafísicas somente da procura da verdade, então a verdade está em outro lugar, né? Pensei que precisava fazer exatamente o contrário e rejeitar como absolutamente falso tudo que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se depois disso não restaria em minha crença alguma coisa que fosse inteiramente indubitável. Então, essa questão das meditações metafísicas é exatamente separar, é um pouco aquilo que a gente falou a aula passada. É preciso, portanto, suspender o meu juízo, suspender a pergunta pela verdade, da ordem
das opiniões comuns, então se retirar dessas opiniões, inclusive no discurso do método, na introdução, ele vai falar de todo o estudo que ele teve no La Flèche, ele vai contar toda a formação dele, e também colocar sob suspeita, colocar entre parênteses, todo o discurso de autoridade que ele recebeu, todos os filósofos que ele estudou, inclusive, não sei se vocês se lembram, na introdução ao discurso do método, ele coloca em suspensão, inclusive o modo das matemáticas que ele estudou na escola, porque esses modos da matemática que ele estudou na escola são modos aplicados a problemas, e não é essa a questão, eu tenho que ter, antes de tudo, uma espécie de limpeza do campo, inclusive é uma metáfora que é comum, e que é muito interessante, porque vai interessar muito ao Benjamin, é a metáfora da cidade. A cidade cartesiana, Descartes diz, ela deve ser construída a partir do nada, é meio Brasília, né? Porque se você constrói uma cidade a partir da Idade Média, aconteceu alguma coisa aqui, gente. Deseja apresentar ou colaborar? O que eu faço com isso? Ignorar, tá? Vocês estão vendo isso aqui? Todos podem editar, não sei nem o que é isso. Isso é tipo uma lousa. Ah, que legal. E eu posso escrever? Pode. Pode. É como se tivesse uma lousa virtual. Mas, gente, eu não vou conseguir nunca escrever aqui. Mas vou tentar. Nossa, apareceu assim do nada. Acho que tem que tentar tirar, na verdade, porque não era essa a proposta. Eu não sei tirar, gente. Eu vou fazer um desenho, vou fazer o anjo. Que é só sua voz aí. O anjo da história, né? Ah, é. Nossa, lindo, hein? Nossa, deixa eu parar, gente. Parei que tá gravando. Agora não consigo apagar. Bom, mas vai voltando. na borracha. É uma borracha. Legal, né? Não, achei legal. Ó, eu vi o Costa Leite, agora isso não tem nada a ver, tá gravando, né? Mas enfim, eu vi o professor Costa Leite gravando as aulas dele, ele faz cada coisa de uma cor, achei super didático, até eu entendi. E ele usou uma vez a lousa assim. Gente, ele consegue escrever, eu não consigo, vocês viram, né? O anjo da história, né? Sai tudo o anjo da história. Mas ele escreve tipo PowerPoint? Ele escreve assim, ele deu uma palestra escrevendo assim na lousa, assim, aqui. Muita habilidade. Não tenho, nem com caneta, nem com o dedo, isso é tudo horrível. Bom, eu não sei como vocês querem que eu tire, vou tentar. Não sei, gente, só apareceu do nada, é melhor deixar aí, né? Meu Deus. E é engraçado porque qualquer pessoa pode escrever aqui também. Escreve aí, galera, vai escrevendo enquanto eu vou falando. Então, voltando, então, aqui nas meditações, então vocês se lembram, né, que ele fala, então, inclusive, que as próprias matemáticas, tal como ele aprendeu, elas eram aplicadas, e não é isso que interessa, na verdade, o que ele quer é uma anterioridade. Então, primeiro eu vou limpar o campo, e aí vem a metáfora das cidades, como eu falei para vocês. Vocês vão ver, existe uma metáfora famosa das cidades também em Leibniz. A metáfora da cidade, dá para digitar também. Legal, hein? A metáfora da cidade, do Descartes, ele vai dizer assim, é melhor não construir uma cidade tal como se constrói uma cidade medieval, em que você vai puxando vielas, e aí uma viela termina em nada, aí eu preciso fazer uma praça, e ela vai sendo construída ao acaso. O melhor é, na verdade, construir do nada. Então é um pouco essa ideia da anterioridade do método. Eu vou suspender as minhas opiniões, não porque elas sejam todas falsas, eu vou suspender as matemáticas até agora, ou todo o argumento de autoridade, não porque eles sejam falsos, mas porque eu quero partir de uma anterioridade, que é aquilo que o Benjamin fala, é a noção de uma propedêutica, o método como uma propedêutica. Antes de tudo, eu preciso pôr a questão do método. E aí ele vai dizer que as matemáticas ou a geometria, elas são, então, o próprio método. Elas vão ser a matésis universal, não só da metafísica, mas também da física, que é o tronco da árvore, né, a metafísica como as raízes, mas também da medicina, da moral, da mecânica, que são os galhos dessa árvore. Ou seja, eu construo um conhecimento em que o método interliga todas as partes desse conhecimento. O cálculo, então, que é aquele aprendido na escola tradicional de onde ele veio, nada mais é que a parte mecânica do método. Então, eu tenho que aprender essa propedêutica do método. Segundo o Gilson, que é o autor da introdução do discurso do método, naquela edição da Martins Fontes, o Gilson, Etienne Gilson, que é um grande especialista em filosofia medieval, e também
dessa passagem, e eu acho muito interessante o Gilson, porque ele faz um Descartes menos moderno, é um Descartes que tem uma dívida muito grande com os modos de exposição e de escrita, e é isso que a gente vai tratar um pouco hoje, medievais ainda, né? Ou não modernos, né? Enfim, esses modos de escrita retóricos, de imagem, enfim. E o Gilson vai dizer, o que faz a certeza das matemáticas consiste, aliás, muito menos nos procedimentos de cálculos que eles usam do que na evidência perfeita das suas ideias que elas empregam e na ordem. É a ordem das razões da matemática que interessa, segundo a qual se encadeiam. Para conferir, portanto, a toda a ciência uma certeza igual àquela da aritmética ou da geometria, bastará, portanto, primeiro, jamais empregar senão ideias claras e distintas, ou seja, nunca partir do mosaico, isto é, cujo conteúdo seja inteiramente evidente e separado. O que é ser um conteúdo evidente? É ser um conteúdo que não depende de nenhum outro conteúdo, né? Segundo, ir sempre das ideias às coisas, isto é, nunca atribuir às coisas senão o que percebemos como evidência nas ideias delas, ou seja, essa ideia do começo, tá? Não aqui ainda, mas já está pondo a delimitação de uma filosofia da representação, né? Então, não são as coisas, é a ideia que eu faço das coisas primeiro, né? No velho argumento da cera. Primeiro eu tenho uma intelecção da cera, e eu tenho uma noção daquilo que remanesce na cera, que é a noção da extensão, a noção de que ela é e sempre será, ou seja, que são noções, são ideias, que depois vão me permitir conhecer a cera na sua multiplicidade sensível. Então, eu parto sempre dessa representação das coisas. Ah, massa, você tem da Gana. Beleza, Elias. E a terceira é dispor todas as ideias, e essa questão, em ordem, tal que cada uma seja precedida de todas aquelas de que ela depende, e de que ela não preceda todas aquelas de que dela dependem, ou seja, a ordem das razões. Se eu salto a ordem das razões, eu erro, como vocês se lembram. Isso se chama método, é por isso que quando o Benjamin fala que você pode pensar em um método, um VEG, que é uns VEG, né? É um VEG, é um desvio, ele está exatamente falando o contrário dessa ordem das razões. Ou, como a gente lê no discurso do método, essas longas cadeias de razões, tão simples e fáceis de que os geômetras costumam servir-se para chegar às suas mais difíceis demonstrações, levaram-me a imaginar que todas as coisas que podem cair sob o conhecimento dos homens encadeiam-se da mesma maneira, e que com a única condição de nos abstermos de aceitar por verdadeira alguma que não o seja, ou de observarmos sempre a ordem necessária para deduzi-las umas das outras. E não pode haver nenhuma tão afastada que não saibamos chegar a ela, e nem tão escondida que não a descubramos. Mas como procurar e aprender todas essas ciências particulares, que nós chamamos comumente de matemáticas, a astronomia, a música, a ótica, a mecânica, e vendo que, embora seus objetos sejam diferentes, todas concordam em só considerarem as diversas relações e proporções que nelas se encontram, pensei que era melhor examinar somente essas proporções em geral, supondo-as apenas nas matemáticas, nas matérias que servissem para tornar seu conhecimento mais fácil. Ou seja, as matemáticas, na época de Descartes, são as artes matemáticas, são as artes da música, da astronomia, da ótica, da mecânica. Só que essas são ciências aplicadas. O que ele está fazendo? Ele está querendo simplesmente a forma da matemática, a forma que é a proporção e a ordem, as relações. Ou seja, ele está criando uma espécie de noção de método que é vazia de objetos. Enquanto a música, a astronomia, a mecânica, que são as matemáticas, ah, tá. Só elas que podem colocar, Elias? Põe aqui, que acho que a gente põe lá. Você põe lá, Jade? Só colocar lá, assim. Enfim. Ou seja, então, as matemáticas, elas vão ser um modelo. E é depois disso que a gente vai ver, por exemplo, quando o
Heidegger vai criticar a noção moderna de verdade e de ciência e de filosofia, a filosofia primeira cartesiana, ele vai dizer, é como se a filosofia, que era a ciência das ciências, ela sofresse de um déficit de cientificidade, como se o rigor da filosofia precisasse necessariamente ser emprestado a outra disciplina, que é a matemática. E como se a própria matemática, que era a música, a astronomia, portanto, num tratado medieval, a matemática ela é aplicada a objetos. Ela precisasse ser esvaziada dos seus objetos, como se você sacudisse um saco e sobrasse simplesmente as proporções e as regras, que é isso que o Benjamin está dizendo. E essas regras e proporções, por outro lado, esvaziadas dos seus objetos, elas vão servir para falar de qualquer objeto. E é essa a noção abstrata que ainda não está em Descartes, mas que está se formando aqui, que é aquilo que o Benjamin está criticando, como se você tivesse, portanto, um modo de exposição, que é um método, que é anterior a qualquer objeto e dá conta de todos eles. Ele se esvazia de todos os objetos para dar conta de todos eles. E aí ele diz, ou seja, as matemáticas são modelos das ideias evidentes em si mesmo, ou seja, da distinta das outras, elas são o modelo daquilo que você não deve tomar das sensações ou das opiniões, ou seja, você não deve partir do complexo, mas sim do simples, então você deve partir das ideias simples e não da complexidade das coisas. Depois o Adorno vai falar exatamente o contrário, você deve partir sempre do completo, né, do complexo. Depois ele vai dizer, seguir as ordens das razões sem saltos, como em uma exposição geométrica, com seus corolários, axiomas, como a gente vai ver depois retomado em Spinoza. Ou seja, a matemática ela empresta um modelo, uma tese para todas as ciências que se querem ciência. Ele diz até que a moral, assim, os costumes, depois a gente pensa, né? Que ele fala, isso aí não dá para pensar agora. Ou seja, nas próprias meditações metafísicas, que buscam o fundamento das ciências, elas são submetidas, que são as meditações que vão buscar o arcabouço metafísico da própria ciência, ou seja, a filosofia primeira, né, porque a filosofia é todo, mas a filosofia primeira é a filosofia. Né? A filosofia primeira, não sei se vocês sabem que as meditações filosofias tem as meditações metafísicas têm, na verdade, o nome Meditações sobre Filosofia Primeira, né? Então, sobre aquilo que é a base da própria filosofia, elas vão seguir o método. Então, é uma coisa interessante, né? Porque aquilo que é o próprio fundamento só vem a ser explicitado a partir do método. E aí ele vai dizer que elas são submetidas ao método, elas devem seguir a ordem das razões. Por exemplo, quando Mersenne faz uma objeção ao Descartes, dizendo que não dá para dizer que a pedra de toque que ele chegou, que penso logo existo, é uma pedra de toque clara e distinta, ele diz, mas detenhamos-nos um pouco nesse ponto, diz Mersenne. Até aí, sabeis que sois uma coisa pensante. E como sabeis que não há um corpo que, por seus diversos movimentos e choques, efetua essa ação que denominamos pensamento? E aí o que o Descartes responde? Eu não disse que eu estou colocando o corpo de lado. Eu disse simplesmente que na ordem da exposição racional matemática, ou seja, antes do objeto corpo, ou mesmo do objeto pensamento, eu tenho um método. E o Descartes responde, não discuto agora sobre isso, escreve Descartes, pois as premissas do método devem ser levadas em conta, pelas quais adverti ao leitor de que nada pronto, que naquele ponto não se procurava ainda saber se o espírito era diferente do corpo. Esse quadro, e voltar para a professora, eu não sei, gente. O que eu faço? Configurações. Professora, eu fiz assim, eu apertei a sua foto na sua imagem, que fica pequenininha ao lado, aí ela ampliou e o quadro diminuiu. Foi isso que eu fiz. Descartar, eu escrevi, só tem isso para eu fazer. Deixa eu ver se eu consigo... Por que isso abriu? Eu juro que eu não pedi, gente. Configurações. Não. É o que a Cláudia disse mesmo, é só clicar no íconezinho da foto da Pitty que aparece a câmera dela e some o quadro. Eu não consigo fazer isso. Mas você não tá se vendo? Tô, mas bem pequenininha. Eu tô vendo você em full screen, sim. Adicionar texto, anotação, borrachinha, e só isso que tem aqui para mim. Eu acho que quem tem que fechar é o Matheus Araújo Nogueira, que foi que abriu.
sem querer. Eu acho. Bom, gente, continuando aqui, vai ficar uma gravação super linda, né, com coisa aqui. Então, essa ideia de que até mesmo a verdade metafísica, que é a primeira verdade, ela precisa vir pelo método, ou seja, que é o método que faz a verdade se explicitar, é posto aqui claramente. Qual seria a falha na objeção de Mersenne, segundo o método? Que não leva em conta que Descartes não nega necessariamente, com a primeira evidência do cogito, que há movimentos corporais. Ele não nega isso. Ele simplesmente diz que neste ponto, ou seja, nesta ordem das razões, eu não coloco essa pergunta. Ou seja, é uma questão metodológica. Esse passo de reabilitação da verdade do corpo não pode ser dado antes, porque ele é menos distinto, ele é menos claro do que a verdade do próprio cogito. Então, é um pouco essa questão que vai dizer que a objeção não leva em conta um método, a exposição e a regra. Bandeja de compartilhamento. Foi, parou. Uhul! Tava horrível aquilo, né? Não tava me vendo, mas tudo bem. Agora foi. Então, bom, gente, tá muito confuso, né? Não, então ele leva em conta. Agora melhorou, né? Bom, então a objeção do Mersenne, ela não leva em conta o método e, portanto, a exposição, ela não leva em conta o desenho da exposição e a regra segundo a qual eu parto de algo que é mais simples para o mais complexo. Toda vez que eu fizer o contrário, eu vou errar. É um pouco essa questão. E aí, na verdade, eu tenho que partir de uma verdade que é, antes de tudo, uma intelecção, que é uma ideia, aí construir essa cadeia até chegar nas questões mais complexas, como perguntar pelo corpo, pelos movimentos corporais, que são separados dos movimentos do próprio método. Dessa premissa metodológica, decorre, então, que as matemáticas e a geometria são o próprio método, que são anteriores até mesmo aos objetos da matemática. Vale lembrar que matemática, como aprendeu o próprio Descartes, era astronomia, era mecânica, era aritmética. Aqui não, ela é simplesmente uma espécie de desenho propedêutico. O que é interessante pensar nessa questão é como o próprio Descartes vai ser criticado no sentido da exposição, só para vocês entenderem um pouco como esse método vai se construindo, pelo autor que vem em seguida, que é Spinoza. Vocês sabem que Spinoza tem um texto, que é um dos poucos textos que ele publicou, que na verdade não foi nem ele que publicou, foi uma publicação de um colega, de um cara que estudava com ele, em que ele vai criticar os princípios da filosofia cartesiana. E qual é a grande crítica que ele faz a essa perspectiva cartesiana? Deixa eu só achar aqui para citar para vocês certinho. A grande crítica que ele vai fazer é que Descartes não segue o método das matemáticas. A exposição cartesiana, segundo o que ele vai dizer, ela não é uma exposição clara e distinta. Ela é uma exposição em que ainda há muitas imagens, e essas imagens levam a confundir o seu próprio leitor, aquele leitor que estaria, na verdade, propenso a se confundir com essas imagens do corpo. Deixa eu só achar aqui, porque está no outro caderno, que eu vou pegar esse trechinho só do texto, em que ele vai falar exatamente desses comentários, em que ele vai criticar o como Descartes constrói o seu discurso, dizendo que Descartes não foi tão cartesiano como ele deveria ter sido, no sentido, na medida em que ele deixa para trás esses problemas. Errei de caderno, gente, peraí, eu tenho vários cadernos e um tem uma capa de cada cor. Não. É esse aqui. São 3 cadernos vermelhos, mas é esse aqui. Filosofia Moderna. Só porque eu quero pegar exatamente o trecho em que o Spinoza fala dessa questão para o Descartes, né? Acho que eu não vou achar. Estava marcado, o caderno caiu e eu não acho mais.
É só porque eu queria citar, senão fica muito vago, né? Mas assim funciona a informática, pois é, né? Digitação, tá chegando. Tá vendo que você, se eu tivesse tudo isso digitado, não precisava fazer isso, né? Eu não vou achar nunca mais. Caiu o papelzinho, não vou achar nunca mais, então fica sem. Então, essa questão, por exemplo, Spinoza vai dizer que Descartes erra exatamente porque ele não aplica o modo geométrico de exposição. Se ele aplicasse o modo geométrico de exposição, os seus próprios seguidores, os seus leitores, não cairiam em contradição. Porque o que o Descartes produz com a sua linguagem, que não é ainda a linguagem refinada, entre aspas, pelo próprio método que ele propõe, ou seja, o método que faz com que o leitor siga a ordem das razões matemáticas, e o Luiz Maier, que vai apresentar esse texto do Spinoza, ele diz exatamente isso, que o leitor cartesiano, porque não sabe matemática e geometria, não entende como Descartes chegou naquele resultado e, portanto, aquele resultado passa para o leitor como se fosse uma imagem. Ele toca, portanto, o elemento da imaginação. E aí o que Spinoza vai propor? Que você torne o próprio texto cartesiano um texto axiomático. E é aquilo que o Spinoza vai fazer com o seu próprio texto, que é, na verdade, um texto exposto ao modelo da própria exposição geométrica. Então, eu não tenho texto, eu não tenho imagem. O texto da ética do Spinoza, como vocês vão ver, ele fica meio concentrado, num certo sentido, lá naqueles momentos do escólio, ou dos corolários. No mais, são apenas proposições, uma decorrente da outra, uma levando a outra. E ele faz isso, o Spinoza, com o próprio texto do Descartes. Ele diz, olha, se Descartes tivesse feito uma exposição clara e distinta, ele teria feito uma exposição deste modo. Ele teria proposto, portanto, com mais clareza aquilo que ele mesmo estava querendo expor, sem erros, porque ele erra exatamente porque ele não consegue expor o seu texto de um modo claro. Ou seja, o que o Spinoza está propondo? Ele está propondo um outro tipo de linguagem para a própria filosofia, uma linguagem que não tem essa preponderância do texto, como se você precisasse expulsar, então, para fora do próprio texto, essas imagens que são do corpo, né? A imagem é algo que vai levar ao corpo, como o próprio Descartes vai dizer, né? Eu continuo procurando, porque eu sou assim, eu quero citar o rapaz, e agora eu quero citar o rapaz, né? Eu não vou achar nunca mais, porque tem um papelzinho aqui, né? Achei, eu sabia que eu ia achar, é o caderno com a fitinha. Então, aqui, ó. O que ele vai dizer? Como lemos no prefácio, então, de Princípios da Filosofia Cartesiana, que é o livro do Spinoza, o Luiz Maier, que é um dos editores do livro, que apresenta o livro, que foi aluno, então, do Spinoza, fica na imagem. Ah, tá. Ele vai dizer assim, que Descartes errou exatamente no modo de exposição, no modo do texto. Todas as perguntas e as questões cartesianas, elas estavam corretas. Ele só errou porque ele mesmo não expôs claramente. E eu cito o Luiz Maier, falando da importância do método. Inúmeros leitores de Descartes, com efeito, completamente rudes nas matemáticas, tipo nós, assim, e assim, de fato, ignorantes do método pelo qual foram redigidas o sintético, né, as descobertas, o analítico, não conseguem nem seguir por si próprios, nem exibir aos outros as coisas tratadas nesse livro. Então, essa radicalidade do método, nem o próprio Descartes conseguiu levar a termo. Daí que, mesmo entre os leitores de Descartes, muitos se guiarem pela memória, tá? Pela imagem, pelo corpo. Ou seja, pelo corpo, pelas proposições e dogmas cartesianos, e Descartes virá uma espécie de leitor dogmático. Spinoza é, assim, profundamente mais cartesiano que o próprio Descartes. Não há conhecimento sem ideia clara e distinta, ele vai dizer. Pelo menos não aquele conhecimento moderno cartesiano. E sem distinção do corpo externo e da alma pensante, também Spinoza vai colocar essa questão. Só que também é preciso pensar
que há um modo de exposição dessas verdades que precisa ser refinado no próprio Descartes. Então, se vocês pegarem o texto de Spinoza, é o que ele vai fazer, ele vai radicalizar mores geométrico, o modo de exposição cartesiano. Então, a gente fica com algumas questões aqui que eu queria retomar para o nosso texto. Primeira questão é que a verdade passa a ser o produto de um sistema. A verdade, ela vem ao final de um procedimento. Então, há um procedimento e a verdade é, na verdade, o seu resultado. Ela é, na verdade, o resultado desse procedimento, né? A verdade, então, no sistema cartesiano passa a ser o produto de um método investigativo e expositivo. Então, é como se ela fosse o resultado de uma equação, o resultado de uma exposição metodológica. E, dessa forma, os modos de exposição tomam a preponderância como aqueles capazes de trazer à presença a verdade. Então, a verdade, ela é, na verdade, agarrada por esse método, e é esse método que dá a ver a verdade, e sem esse percurso metodológico, eu não chego a essa verdade. E é aquilo que o Benjamin vai dizer, é como se a verdade voasse de fora para dentro, né? Então, eu tenho todo um procedimento que, ao fim e ao cabo, chega na verdade. E não é a própria exposição que produz, no seu embate com os seus objetos, a verdade desses objetos. Até porque o método é esvaziado de objetos. Vale lembrar, até mesmo as matemáticas, elas têm uma supressão desses objetos que seriam aqueles tradicionais das matemáticas, para que fique a nu, vamos dizer assim, as proposições estruturais da própria matemática. E aí ele continua. Então, esses modos de exposição que tomam a preponderância, que são aqueles capazes de trazer a verdade à luz por uma rede metodológico e conceitual. Então, essa rede metodológica e conceitual é aquela que vai pescar a verdade. E sem essa rede, que precisa ser dada antes da própria verdade, eu não consigo captar a verdade, eu não tenho essa produção da verdade. Em outro sentido também, como escreve Gilson na abertura do discurso do método, chama-se método a ordem que o pensamento deve seguir para alcançar a sabedoria, e conforme a qual ele pensa em certos momentos que a alcança. Então, método é isso, método é essa ordem anterior à própria verdade, que faz com que o pensamento possa apontar para essa verdade, né? Um perfeito uso do espírito, né? É isso que seria o método, são as regras para a direção do engenho, como vai dizer o próprio Descartes. Vocês têm alguma questão? Eu acho que vocês estudaram Descartes até mais do que eu, né? E nesse sentido, como... Diga. Você falou que tem duas questões, e eu entendi que a primeira delas é essa questão aí de que a verdade é produto do método, vem depois do método. Mas qual seria a segunda questão? A segunda questão é que o modo de exposição dessa verdade, esse método, ele é único. Essa é a questão que é central, ele é único para todas as ciências. Se é ciência, o modo de exposição é este. E este modo de exposição é matemático, ou geométrico, né? No caso do Spinoza, geométrico. Mas, ou seja, é um modo de exposição que, esvaziado de objetos, é igual para todos os objetos. Ou seja, não interessa se esse objeto vem da medicina ou se ele vem da metafísica. Ele vai ter que ser exposto pelo mesmo método, pelo mesmo movimento metodológico. Uhum. É um pouco o que o Benjamin vai falar depois, que você esvazia o objeto de qualquer tipo de potência para potencializar apenas o método, né? O modo de fazer vir o objeto, né? Aquilo que o Gilson vai dizer, o que é um método? O método é o caminho que o pensamento percorre para chegar na verdade. E como é que o Benjamin propõe escapar disso? Pelo modo... Então, primeira questão é o tratado, que ele faz assim. Voltando atrás, né? Então, o que o Benjamin vai falar? Vamos pôr o pé para trás e ver como é que era o modo de fazer vir a verdade antes, vamos dizer assim, desse movimento cartesiano, spinozano, moderno, que é o método. Você tinha o tratado medieval, que era recheado de argumentos de autoridade, exatamente o que Descartes põe de lado. E esses argumentos de autoridade, que falavam sobre vários objetos do mundo, colocavam a atenção sempre reposta do intelecto em relação aos seus objetos. Então, um pouco essa a ideia do Benjamin em relação ao tratado. O tratado teria esse movimento. Não é que o argumento de autoridade serve ali para confirmar uma verdade.
ele serve para que eu me coloque diante desse objeto da verdade. Por exemplo, a Suma Teológica, que eu falei para vocês, que eu estou lendo algumas coisas, a Suma Teológica fala de vários temas. Entre esses temas, o que eu estava estudando, que é a sedição, que é a guerra civil. Como é que o Tomás de Aquino faz? Ele pega Aristóteles, Agostinho, vai colocando um do lado do outro as proposições para que o leitor se debruce sobre esse objeto que é a guerra civil, que é a sedição, e tente chegar à mesma conclusão que ele. Ele chega a uma conclusão. O que Benjamin fala não é que eles não têm um pressuposto didático, é que o modelo de exposição, muito além dessa didática que o próprio texto quer pôr, ele propõe essa renitente volta aos seus objetos e aos seus argumentos de autoridade, como objetos que são dados a pensar. É um pouco esse o modelo do tratado. É por isso que eu falei que a aula que vem, eu quero falar um pouquinho dessa questão do tratado medieval, como ele aparece num autor que... É como se a gente pensasse assim, né? Tem a Idade Média e tal, enfim, não sem pensar assim, mas tem o tratado medieval, aí você tem um momento que chama Renascimento, e aí a modernidade. Pensando assim numa linha histórica tradicional. É como se no Renascimento você tivesse com um pé ainda na Idade Média, mas já abrindo para outras questões que poderiam não ser a modernidade. Então, nesse momento, por exemplo, você tem um modo de exposição, que é o ensaio, que aparece com o Montaigne, que aparece nessa época, que é um pouco o tratado medieval e um pouco já uma outra coisa que não tem nome, que vai se chamar ensaio. Então, um pouco essa questão que eu queria mostrar para vocês depois. Como é que o Montaigne constrói, por exemplo, a sua argumentação, ainda muito devedora ao modelo medieval? Aliás, parênteses, né? Assim, se você for estudar realmente Descartes, vocês vão descobrir que ele é muito devedor da Idade Média, inclusive do modo do tratado medieval, inclusive na própria exposição metodológica, né? O argumento do sonho é só um ponto, mas o texto é extremamente imagético, o texto do Descartes, realmente o Spinoza, nesse mau sentido, tem razão, é um texto muito bem escrito. As meditações, elas têm um desenho de ascese, né, uma espécie de ascese inaciana, quase, assim, uma ascese da alma, às suas verdades, que pode ser pensado quase num pressuposto meio de reflexões da quaresma, assim, reflexões dos passos, né, de uma ascese. Então, esses elementos estão lá. Enfim, não dá para separar muito. Mas o que o Benjamin está dizendo é que ali se cria, vamos dizer assim, na modernidade, esse desenho matemático ou esse desenho geométrico, né, enfim, que vai se pôr como uma espécie de método único para todas as ciências, né, que vai converter em cientificidade os modos de exposição, engolir todos os outros modos de exposição. Tanto que o modo de exposição do ensaio, que é um pouco o que vai ser cultivado tanto pelo Benjamin, como pelo Adorno, como pela tradição da teoria crítica, ele é um modo que tem que ser reinventado, num certo sentido. Então, você vai perguntar o que do ensaio de Montaigne tem a ver com o ensaio da tradição da teoria crítica. É um pouco isso que a gente tem que encontrar, porque é como se tivesse se rompido esse caminho, ou como se o ensaio tivesse sido relegado, né, o Montaigne e esses autores, para a tradição retórica. Isso não é filosofia, né? E a filosofia tivesse percorrido, então, esse caminho do método. Nesse sentido, que o Benjamin vai propor. E vocês vão ver que o texto dele, o texto do Benjamin, nesse ponto, próximo ao tratado medieval, ele é cheio de citações, ele é recheado de citações. Como se essas citações fossem colocadas lá para que você rememorasse essas outras opiniões que não são dele, que são como se ele colocasse várias tecelas, várias pastilhas num grande mosaico. O texto tem muito essa cara também, né? Priscila, mas desse modo ele está muito próximo do que você falou que o tratado era em relação, né, trazendo filósofos para fazer um compêndio à base filosófica. Então ele traz grandes mestres, digamos assim, grandes filósofos, para dar impulso. Então é isso que ele existe essa similaridade?
Então, sim, na verdade ele vai usar um pouco essa imagem do tratado medieval, né, ele fala só aqui, tá, na verdade, do tratado medieval, mas sim, ele vai usar um modelo de exposição que pode ser considerado um modelo de argumento de autoridade. Ele põe ali um argumento, claro que ele critica esses argumentos e tal, mas vocês vão ver no resto do texto, no prefácio, nesse prólogo não tanto, mas no resto do texto, quem já adentrou um pouquinho, às vezes você está lendo uma coisa e você não percebe que você está lendo uma citação, porque ele costura as citações como se ele fizesse uma grande colcha, né? Essa ideia de que os autores têm que ser convocados exatamente nesse jogo da leitura, né? E mais, assim, também, é uma coisa que ele vai falar no final desse pós-fácil. Eu tenho que ter um método para o objeto, tá? Então, é o objeto que mostra-se no método, não o contrário, não tem um método que preexiste a todos os objetos e ao qual todos os objetos respondem. Porque nenhum objeto, na verdade, faz diferença para esse método, nesse sentido, né? Não interessa se eu estou falando de metafísica, ou se eu estou falando de física, ou se eu estou falando de medicina. Eu tenho um único método. Isso vocês vão rever depois, numa roupagem moderna, na contraposição entre o Popper, que é bem famosa, e o Adorno. O Popper vai dizer exatamente isso. Sim, se é ciência, você segue uma teoria científica. Essa teoria pode variar nas suas proposições, mas ela tem um modelo, que é o modelo da ciência. Eu posso mudar o método, né, mas ela tem um método. É isso que faz de algo ciência, senão não é ciência, senão é literatura, tal. Se você inventa a palavra, o Carnap não fala isso do Heidegger, se você inventa a palavra, então isso não é ciência, né? Então você está fazendo poesia. Claro que aqui o que o Benjamin está tentando recuperar é exatamente onde se construiu esse desenho e o que se perde com esse modo de exposição, que é um modo de exposição da filosofia do século XIX e depois do século XX, né, que é esse modo metodológico. Hoje em dia, gente, se vocês quiserem avançar na questão, a gente está nesse embate, né? Por exemplo, se você quiser fazer um artigo, ele tem um modelo, né? Ele tem introdução, desenvolvimento, problema, tal. Esse modelo, que é claro, ele varia, ele é um modelo que transforma qualquer coisa em ciência, né? Qualquer coisa assim, o objeto não interessa, interessa que ele esteja colocado naquele modo. Se você faz um pouco diferente daquele modo, ou se você critica aquele modo, ou se você faz um outro desenho, em algumas instâncias, em alguma medida, isso pode não ser considerado ciência, né? Então, esse embate, ele é muito real, sabe? Assim, quando a gente vê isso aqui agora, tá? Assim, até no comezinho da nossa produção de texto. O texto que é científico, ele tem um desenho, que muitas vezes é muito mais uma anterioridade metodológica que você aplica a dados, do que uma construção realmente que produz algo de novo. Enfim, então tem muito isso também. Vocês vão entender melhor, eu acho que quando a gente pegar o texto mesmo do Benjamin, a gente pode comparar um texto desses que ele está criticando, né? Enfim, é claro que aqui ele está criticando o modo geométrico, o modo de exposição moderno, né, por excelência, que é cartesiano e que depois vai se desdobrar no modo da ciência, né, que o Descartes não tem culpa disso, tá? Não estou dizendo que o Descartes tem culpa de tudo, mas é um pouco essa questão do modo de exposição do Benjamin, por exemplo. Esse texto mesmo que a gente está lendo, ele foi recusado na universidade. Provavelmente ele não cabia nos modos de exposição clássicos de uma tese de habilitação, por exemplo. Prof, Diga. e o que diferencia, assim, digamos, o ensaio do Montaigne para o ensaio do Adorno, do Benjamin? Então, várias coisas, mas tem muita coisa do ensaio do Montaigne também no ensaio do Adorno. Uhum. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho disso na aula que vem. Tá? O que acontece no ensaio do Montaigne? Se vocês já leram, vocês sabem que o ensaio do Montaigne é que não dá para saber, né? Mas ele é uma colcha de citações. É um monte de lugar comum
assim, lugar comum no sentido retórico, tá? Porque lugar comum não é uma coisa ruim no sentido retórico. Um monte de topoi, né? São vários lugares comuns, né? Os topoi, as tópicas, que se conjugam de tal forma que ele produz, dentro daquilo que é formalista, uma outra coisa. Mas são várias citações. Por exemplo, ele tem um texto que chama Do Útil e do Honesto, em que ele vai dizer é melhor ser honesto ou produzir uma ação útil? Porque uma ação honesta pode ser até desastrosa politicamente, né? Por exemplo, né? Uma ação útil pode ser não honesta. Aí ele vai jogar com essas questões e no final do texto ele pega vidas exemplares. Essas vidas exemplares que ele pega, acho que é o Epaminondas, uma coisa assim, depois eu pego direitinho para vocês, elas têm, vidas exemplares é um modelo retórico, os exemplos, né? As vidas exemplares que vêm da tradição, que vem da tradição da antiguidade. Ele pega essas vidas exemplares é comparar uma vida a outra, né? Compara uma vida a outra e tenta mostrar qual delas é superior em que sentido. Ou seja, o que ele faz? Ele faz um atrito com aquilo que é um modelo tradicional, colocando esse modelo tradicional de ponta cabeça, num certo sentido. Só que ele está dentro desse modelo tradicional. É cheio de citação, é cheio de citação de orelha, né? Porque eles não citavam exatamente, né? A nota de rodapé, ela faz parte da construção da ciência tal como nós conhecemos, né? Você tinha uma liberdade muito grande de citar as coisas. O Benjamin faz muito isso, né? Tem até o cara que o português fala nota errada, né? Mas não é, assim, ele citava errado. Não é para citar errado, mas citar de orelhada, porque assim, na verdade, você citava o dito, né? O tal como a coisa era convocada como argumento de autoridade. E quem lia aquele texto na época sabia que aquilo era Cícero, que aquilo era Sêneca, que aquilo era Aristóteles, não precisava pôr nota. Então você estava dentro de uma cultura também que era muito, muito mais restrita que a nossa, né, em nível de autores com os quais eles trabalhavam, mas existia então até assim, esse dado de erudição, e o dado de erudição era considerado um modelo para fazer o pensamento funcionar. Inclusive, a gente vai ver um pouquinho essa questão do ensaio. O ensaio tem tudo a ver com a noção de melancolia, né, que o próprio Montaigne constrói, que é essa ideia de que, para você manter o seu espírito ocupado, é preciso o tempo todo estar movendo esse espírito pelo estudo. Mas esse estudo não tem a proposta de chegar a uma verdade, a solucionar um problema. Ao contrário, é mover esse espírito o tempo todo. É essa ideia, então, de uma reflexão renitente aos objetos, que se coloca um pouco como uma espécie de noção de ensaio. Isso lá no limite do Montaigne. Um pouquinho antes, né, do Tratado Medieval, que eu falei para vocês que eu estou trabalhando um pouco, terminei, com esse texto da Christine de Pizan, que eu acho que muita gente já leu, porque está um pouco... está todo mundo lendo, que é aquele A Cidade das Damas. Você vai lendo e você descobre, olha, isso aqui vem de tal texto, é igualzinho, assim, de textos anteriores. Aí fala, ela copiou, é plágio. Não, não é, gente, era assim mesmo. O que ela fez? Ela fez uma coleção, ela fez um arcabouço de uma cidade. Então você tem os alicerces, a parte da justiça, não lembro muito bem, né? A parte dos alicerces, a parte que é uma régua, que é a medida, e a parte final. Em cada uma dessas partes, ela coleciona histórias de mulheres. Essa coleção, ela pode vir de qualquer lugar. Ela recorta esses trechos e coloca ali, como se ela tivesse uma caixa em que ela põe esses objetos. É absolutamente diferente, inclusive para nós muito difícil de ler, do que o Descartes propõe, de você ter um caminho que você vai elencando as ações até chegar a um resultado. Embora, claro, o texto da Christine de Pizan não é um tratado, mas ele tem esse desenho, entende? Como também o do Montaigne. Então é uma coisa assim, você lê aquele texto, era proposto para leitura, e cada uma daquelas histórias, que é os exemplos, né? Os espécula também, os espelhos, né, que eles falavam, né? Cada um daqueles exemplos que é recolhido do mundo, e é muito interessante também, porque é uma outra noção, você tem um exemplo que é da Bíblia, um exemplo que é de Virgílio, um exemplo que é real, entre aspas, né?
E eles estão no mesmo patamar. Fala, pô, eles não sabem que Virgílio era a história, que a Bíblia é a Bíblia e que a verdade é a verdade? Não é essa a questão. É, na verdade, o movimento do pensamento que cada uma dessas histórias convoca. É claro que eles sabem a distinção entre ficção e realidade, não é essa a questão, né? É que nós positivistas achamos que existe um fato, e o fato é provado. Não, não é, enfim, você pega textos teológicos, que são textos, entre aspas, sérios, né? Porque existe essa distinção também que os textos que são laicos, que não são escritos em latim e tal, não são sérios, né, tal, mas se você pega um texto sério, eles citam as Amazonas, as coisas que parecem assim, pô, mas parece um enfeite, mas não tem função de enfeite retórico, tem função de elemento de reflexão. Olha, por exemplo, pegando aqui um exemplo que eu acabei de escrever, eu estou querendo provar que uma mulher pode se vestir de homem, né? Enfim, embora esteja escrito no Deuteronômio que não pode, uma mulher não pode se vestir de homem e um homem não pode se vestir de mulher, é Deuteronômio 22. Como é que eu posso provar que uma mulher pode se vestir de homem? Eu recorro à Bíblia porque há exemplos na própria Bíblia, por exemplo, a Débora, que era uma juíza, ou a Camila, que é uma amazona, que está na Eneida. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando simplesmente pelo modelo, olha, quando é preciso e quando é justo, e quando está, portanto, dentro de uma outra ordem, eu suspendo a questão desse interdito, né, do Deuteronômio. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão produzindo um saber que para eles é o saber de peso, né, enfim, é o saber que dita o bem e o mal, né, que dita a verdade e a mentira, que dita a ordem social, a partir desses elementos que para nós seriam colocados para fora da filosofia. É um pouco essa questão que eu acho que o Benjamin está trazendo também, como se construía um conhecimento num outro modelo que tinha uma outra função. A função um pouco do tratado medieval, isso que eu estou adiantando tudo que eu ia falar lá passando, a aula que vem, é manter o espírito aceso, na verdade, é spoiler total. Porque a sedia, ou assédia, ou melancolia, que é a paralisia de coração, ela é um pecado, né? É um pecado da alma, né? Vocês viram lá que o desenho da melancolia, né? A melancolia é ter tudo em torno de você, ter tudo ficou feio, é ter todos os objetos de conhecimento ao seu dispor, que o homem tem, porque Deus lhe proveu, né? Então você tem ali os objetos da mecânica, né? Você tem uma plana, você tem o compasso, você tem aqueles objetos, aqueles coisas geométricas, aqueles sólidos geométricos, você tem o astrolábio, você tem todas as ferramentas à sua volta, mas ao mesmo tempo você está paralisado, você tem asas, né, para voar no longo estudo, e você está paralisado pela melancolia. Você está na terra, você está sendo puxado para baixo. A melancolia é um pecado. Portanto, para você não entrar em melancolia, é preciso que o seu espírito seja sempre avivado. Então, é preciso que você esteja sempre alerta, para não deixar que seu corpo decaia na melancolia, na preguiça de coração, eles chamam, que é uma preguiça, um pecado mortal, né? Como a preguiça, né? A preguiça é mortal, né? A preguiça não é mortal, é um pecado, né? Então, como você faz para manter-se sempre alerta? O tratado medieval tem essa função, é como se ele estivesse sempre fazendo assim, né? Como se você está meio distraído e ele vem e te pergunta, tá, mas e a sedição? Tá, mas e Aristóteles? Tá, mas e não sei o quê? Mais ou menos como aquela coisa que se faz em colégio de freiras, claro, uma espécie de corruptela, né? Uma coisa que chegou até nós, né? Você está assim meio distraído, aí a freira fala assim, Virgem Maria, aí você tem que falar rapidinho, é sem pecado concebida, ou seja, que você está pensando em outra coisa, está pensando em bobagem, às vezes está voando, ela faz com que você retorne. Então, o tratado medieval tem essa função, que é a ideia do caminho do longo estudo, que é a cena comum do estudioso na sua cela, né? Que tem o homem lendo na sua cela. Ele não está lendo para produzir conhecimento, para descobrir a cura do câncer, não. Ele está lendo nesse sentido, para manter
o seu espírito em movimento, que é a cura da melancolia, que é ócio com líteres, né? É o ócio com leitura. Então, essa imagem que o Benjamin vai convocar do Tratado Medieval tem essa função. Como um texto, ele tem esse movimento de manter o seu leitor como uma personagem do próprio texto, né? Refletindo sobre esses objetos. O contrário do método, porque o método põe para fora todos os objetos, põe para fora, inclusive, o leitor, produz uma grade a partir da qual eu terei um resultado que é a verdade. Inclusive, a gente vai ver depois essa noção de verdade, né? Que é a verdade para um sistema que não é o sistema metodológico. O que é essa verdade? Essa verdade é um produto, né? Enfim, que é o que ele vai trabalhar no próximo passo do texto, né? Exatamente o que seria essa verdade, né? O que é a verdade, que é o que ele vai falar. Agora tem esse trechinho que ele vai falar, que eu queria terminar hoje, né? Mas acho que não vai dar tempo, que seria logo uma parte que ele vai falar da noção de representação, que vem logo em seguida, né? E depois ele vai falar do simpósio, do banquete. O que o banquete põe, o banquete do Platão? Exatamente essa forma de fazer vir a verdade como um lampejo, como se fosse um anteparo da verdade, mas que nunca se aposta da verdade, nunca tem a verdade como uma espécie de representação para mim. A verdade, na verdade, é horrível. Mas o movimento da verdade, que faz com que a verdade lampeje e apareça, é o que interessa a esse método. Não um método que agarra a verdade. Aí só se a gente conseguir terminar esse trechinho do texto, só para terminar aqui, que já são... Que horas são? Só para vocês não ficarem até amanhã. Acho que dá para terminar esse... Não, acho que não dá. Esse trechinho aqui que ele vai falar da próxima, logo em seguida do que a gente leu da aula passada, é exatamente o que ele vai falar, que essa ideia de representação, tal como aparece na modernidade, que é essa forma cartesiana, é a verdade como posse. O saber entra na posse do indivíduo. O indivíduo tem a ideia é minha, e sou eu que desenvolvo essa ideia em relação ao objeto, que é o que ele vai falar um pouco aqui, né? Deixa eu só pegar aqui o texto em alemão, só rapidinho, e aí a gente fecha para a próxima aula, que ele vai falar do problema da verdade, das telas. Então, a dificuldade intrínseca dessa forma de representação mostra que ela é, por natureza, uma forma de prosa, essa das telas, essa exposição. Onde está isso? Isso está na página 51 do Rouanet, mas vocês estão lendo esse aqui, né? Esse aqui, então. Mas acho que tem aqui também o do Rouanet. A dificuldade inerente a tal representação, que é dastelum, tá? Não é representação, só demonstra que se trata de uma forma autenticamente prosaica, uma forma de prosa, e não um método, né? Enquanto o orador, pela voz e pelo jogo fisionômico, apoia as frases isoladas, mesmo no caso em que elas não têm autonomia, e as articula numa sequência de pensamento muitas vezes vacilante e vaga, como se esboçasse um desenho de ampla respiração com um único traço, assim também o próprio da escrita é, a cada frase, parar para recomeçar. Então, essa ideia, então, de que você tem um texto que faz com que o seu leitor, nessa forma de exposição, fique preso a cada uma das frases, quase como na retórica antiga, em que o orador, ele suspende a voz e ele produz, com o movimento da sua fala, a atenção do seu ouvinte, que é o que desaparece exatamente com o método. A representação contemplativa deve, mais do que qualquer outra, seguir esse princípio. A Dastello, né? O seu objetivo, de nenhum modo, é o de arrastar o ouvinte e de o entusiasmar. Ela só está segura de si quando abriga o leitor a deter-se em estações para refletir. Então, eu tenho que fazer com que o leitor, o tempo todo, porque ele é um melancólico, num certo sentido, seja movido e seja colocado novamente em estações diante do meu texto. É por isso que eu falei para vocês da questão
do Descartes. Não é que o Descartes está longe disso aqui, porque as meditações metafísicas são estações. Sabe como as estações dos passos da paixão? São paradas, né? Enfim. Quanto maior for o seu objeto, tanto mais distanciada será a reflexão. A sua sobriedade prosaica, muito aquém do gesto imperativo do preceito doutrinário, é o único estilo de escrita adequado à investigação filosófica, que seria esse mais próximo ao tratado. O objetivo dessa investigação são as ideias. Se a representação se quiser afirmar como método próprio do tratado filosófico, terá de ser representação de ideias. A verdade presentificada no bailado das ideias representadas furta-se a toda e qualquer projeção no domínio do conhecimento. O conhecimento é um haver. E aí eu vou ler só como que está aqui no Rouanet, que eu acho que para nós fica mais claro. Se a representação quiser afirmar-se como verdadeiro método do tratado filosófico, não pode deixar de ser a representação das ideias. A verdade, presente no bailado das ideias representadas, esquiva-se a qualquer tipo de projeção no reino do saber. O saber é posse. Eu me aposso da ideia, eu me aposso da verdade clara e distinta, e a verdade clara e distinta independe até mesmo do texto. A especificidade do objeto do saber é que se trata de um objeto que precisa ser apropriado na consciência, assim que seja uma consciência transcendental. Esse caráter de posse lhe é imanente. Isso aqui, a especificidade do objeto do saber, que é a representação, é que se trata de um objeto que precisa ser apropriado na consciência, ainda que seja uma consciência transcendental. Do que ele está falando? Ele está falando do modelo que depois vai ser assimilado ao modelo kantiano, né? De que eu preciso representar primeiro para a minha sensibilidade uma intuição, e essa intuição só pode se transformar num conceito do objeto quando o objeto mesmo já foi embora dessa equação. Quando ele for apropriado, vamos dizer assim, por uma rede discursiva transcendental de conceitos. Essa é a filosofia da representação moderna, que é o contrário da Darstellung, da exposição do tratado medieval, que faz com que o tempo todo eu tenha que partir das estações e ser movido por cada frase do texto. Portanto, importa no texto medieval o modo como ele é escrito, a prosa, o que já não importa no texto científico atual. Tanto que a gente acha que o texto científico atual sequer precisa ser bem escrito, né? Ele tem que ser só mais ou menos claro, né? E a clareza, inclusive, que vai ser uma crítica depois que esses autores também vão fazer, o Adorno vai dizer, clareza nada mais é do que uma ideia estética. Não existe uma clareza interna a um texto. O que é um texto claro? Por que um texto de lógica é claro e um texto de Adorno não é claro? O que é a clareza, se não uma espécie de desenho arquitetônico, mas quase como uma arquitetura moderna? Enfim, então, não existe nenhum tipo de justificativa para a clareza que não seja estética. Essa é uma questão. Então, a gente podia parar para discutir essa questão, né? A especificidade do objeto do saber é que se trata de um objeto que precisa ser apropriado na consciência, ainda que seja uma consciência transcendental. Seu caráter de posse lhe é imanente. A representação para essa posse é secundária. A exposição para essa posse, o modo como eu exponho esse objeto, já não interessa. O objeto não preexiste como algo que se autorrepresente. O contrário ocorre com a verdade. O método, que para o saber é uma via para a aquisição do objeto, mesmo que através de sua produção na consciência, é para a verdade representação de si mesma e, portanto, como forma dado juntamente com ela. O único método que é capaz de dar conta não do saber como posse da consciência, mas da verdade, é um método que se cola ao próprio objeto verdadeiro. Essa forma não é inerente a uma estrutura da consciência, como é o caso da metodologia do saber, mas a um ser. A tese de que o objeto do saber não coincide com a verdade revela-se sempre de novo uma das mais profundas intuições da filosofia original, a doutrina platônica das ideias. O saber pode ser questionado, mas não a verdade. O saber é essa posse. É um pouco aqui, gente, aquele trecho que a gente pode ler a semana que vem, do Hegel,
em que ele diz que na filosofia moderna o método e a dúvida e o medo do erro acabou sendo, ao fim e ao cabo, o medo da verdade. E saber e verdade acabaram ficando em polos separados. Saber é uma coisa, ciência é uma coisa e verdade é outra. Como se a verdade tivesse ficado como um horizonte que eu sequer quero acessar. E o saber, que é essa ordem das ciências, a ordem das coisas, aquilo que o Heidegger chama de ôntico, né, não de ontológico, os objetos do saber, acabam sendo todo o saber, como se a verdade, que era aquilo que interessava à filosofia, tivesse ficado fora da própria acesso da filosofia. Vocês têm alguma questão, gente? Eu acho que só se eu diga. Eu consegui achar uma das críticas do Adorno com a clareza. Ele faz no 3 estudos sobre Hegel. Isso. Lê aí. Pela citação, eu lembrei, né? Cara, a frase é grande, mas é melhor ir direto, né? O mandamento da clareza impõe à linguagem uma exigência fútil, que ela deve ser satisfeita ininterruptamente, aqui, agora e imediatamente. Ele pede algo que a linguagem não pode garantir na imediatez de suas palavras e sentenças, mas apenas em sua configuração e apenas de modo fragmentário. É isso. A ideia de que a nossa linguagem comum, a linguagem prosaica, como diz o Benjamin, ela é deficitária em relação a uma linguagem clara e distinta, que é o que está posto na ideia de método, pro Adorno, ela não é justificada de fora, ela só se justifica por ela mesma. Eu justifico que essa linguagem é clara porque ela é clara. Não tem nenhum tipo de objetividade, tal como eles acham, como eles pressupõem que exista uma objetividade nessa linguagem mais clara, né? Então é um pouco essa a ideia que está posta aqui primeiro pelo Benjamin nesse texto. E aqui a oposição que a gente vai fazer, a gente pode refinar isso a aula que vem, é a distinção entre saber e verdade. Saber é uma coisa e é da ordem da posse, ou como diz o Barrento, né? O Barrento é bonito também, né? Ele diz que o conhecimento é um haver, mas é que para a gente haver e posse é meio assim, né? O próprio objeto é determinado pela necessidade de se apropriar pela consciência, ainda que seja uma consciência transcendental, né? Então, essa ideia, então, de que o conhecimento é uma coisa, o saber é uma coisa, a epistemologia é uma coisa, e a verdade ficou sendo uma outra, como se a verdade já não interessasse a própria filosofia, como se a filosofia não... Com o medo de não acessar a verdade clara e distinta, fez com que a filosofia recusasse e recuasse em direção a esse saber que é o saber da posse, um saber menor, um saber que se torna científico no sentido eclético, né? Então é o saber das coisas, é o saber dos objetos, que se mistura, portanto, aos outros modos de saber, a sociologia, a biologia, enfim, que todas elas têm o mesmo método, e aquilo que seria próprio à exposição filosófica, que é a verdade, teria ficado de fora do próprio problema filosófico, que é o problema de como eu faço a verdade aparecer, né? Eu não agarro a verdade, né? Eu não pego a verdade na mão. A verdade não é o produto final de uma equação. Aquilo é a certeza, mas a certeza não é a verdade, nesse sentido do ser, né? Como ele diz, né? Deixa eu ver como está em alemão. Esse ser. Isso aqui eu ia falar aula que vem, mas tudo bem. E aí, só acho que dá então para terminar esse trechinho, e aí depois a gente volta, se vocês quiserem, porque ele é bem central na questão do ser. A tese de que o objeto do saber não coincide com a verdade revela-se sempre de novo uma das mais profundas intuições da filosofia original, a doutrina platônica das ideias, que a gente vai ver a seguir na noção do banquete. O saber pode ser questionado, mas não a verdade. O saber visa o particular, mas não a unidade desse particular. Ou seja, o saber é sempre o saber ôntico, né? O saber voltado a uma particularidade. Eu tenho um método que é uma anterioridade lógica, uma propedêutica, que dá conta de todos os objetos particulares, mas não
da relação universal desses particulares. A unidade do saber, se é que ela existe, consiste apenas numa coerência imediata, ou seja, eu só junto todos os particulares, né, como uma espécie de totalidade de partes, né, produzida pelos conhecimentos parciais e, de certa forma, por seu equilíbrio, ao passo que, na essência da verdade, a unidade é uma determinação direta e imediata. O próprio dessa determinação direta é não poder ser questionada, pois se a unidade integral na essência da verdade pudesse ser questionada, a interrogação teria de ser: em que medida a resposta a essa interrogação já está contida em cada resposta concebível dada pela verdade a qualquer pergunta? A resposta a essa pergunta provocaria de novo a mesma interrogação, ou seja, eu ficaria sempre retornando, e assim a unidade da verdade escaparia a qualquer questionamento. Como unidade no ser e não unidade no conceito, a verdade resiste a qualquer interrogação. Enquanto o conceito emerge da espontaneidade do entendimento, as ideias se oferecem à contemplação. As ideias são pré-existentes. A distinção entre a verdade e a coerência do saber define a ideia como ser. E este é o alcance da doutrina das ideias para o conceito de verdade. Como ser, a verdade e a ideia assumem o supremo significado metafísico que lhes é atribuído expressamente pelo sistema de Platão. Então ele vai recorrer a essa noção de ideia, e o conceito, na verdade, seria esse intermediário, mas o conceito sem essa noção de ideia, ele decai numa espécie de relação particular com os objetos. E aqui ele faz uma outra questão que eu acho que é importante, que a gente retoma. Ele vai falar dessa relação de uma totalidade da verdade. A totalidade da verdade não é a junção dos objetos particulares encontrados, vamos dizer assim, num ecletismo de ciências. Não, a totalidade não é um conjunto, um aglomerado, um conjunto sem liga. Ela é um mosaico, ela é um conjunto em que cada parte remete ao todo e o todo remete à parte. Então não é cada ciência vem e põe um pedaço e eu tenho um aglomerado sem forma, em que o todo vem depois. Não. Cada uma das partes remete a esse todo, e esse todo remete a essa parte, mas está interligado. Há uma mediação da parte ao todo e do todo à parte. Não é mediado por fora, como ele diz assim, não é esse saber que você junta todas as partes e eu tenho um conjunto mediado por fora, mediado por um agente externo que junta todas as ciências, e aqui está o conjunto de todas as ciências de uma época. O que eu tenho aí é um grande aglomerado, não um sistema, não um todo, não uma coerência essencial interna que só seria dada pela verdade. E aí a aula que vem a gente volta a esse tema, tá? Assim, e a aula que vem, na verdade, eu vou falar um pouquinho mais dessa questão do ensaio, tá? Que eu tinha preparado, mas eu não trouxe. Eu vou falar um pouquinho, que é separado, vou falar dessa questão do ensaio e da noção do ensaio e melancolia. E aí a gente volta a essa questão do saber e conhecer. Fechou. Alguma questão mais? A próxima aula, no caso, na próxima terça, né? Agora quinta, eu coloquei lá para vocês, tanto o simpósio, né, o banquete. O banquete vocês podem ler qualquer versão, tá, gente? Assim, eu acho que tem uma naquela biblioteca virtual. E a monadologia, que é o que ele vai tratar agora. Primeiro ele vai tratar do simpósio, né, que é essa ideia da verdade, como a verdade, ele vai nessa noção de eros, né? É uma erótica nesse sentido. Porque eros é filho da falta. Ele é o desejo. E o desejo nunca se completa, porque se o desejo tivesse a posse, ele acabaria, ele não seria mais um desejo. Então, um pouco essa ideia do eros, que vê sempre lampejar a verdade, correndo atrás dela. É essa ideia do tratado também. Eu vou sempre, renitentemente, reelaborando a minha relação com os objetos. Eu nunca tenho esse objeto para mim como completo e Boa noite, Priscila. alheio. Boa noite a todos. Até terça. Até terça. Deixa eu fechar aqui antes que eu perca o gravado também. Tchau, Pete.